Em algum momento nos anos 2000 gostei muito do filme Quem Matou o Carro Elétrico. Na época fiquei surpreso com quem e por que alguém precisaria impedir a transição para o transporte elétrico. Após algum tempo percebi que as corporações petrolíferas ditam suas próprias regras e fiquei surpreso com o poder de seu impacto. E será que isso é realmente possível? A história nos faz acreditar que a eletricidade e os veículos de transporte foram inventados recentemente. Por isso, apaga de todas as formas as tecnologias avançadas que restaram da civilização anterior. Mostram aviões de madeira compensada, carroças feias com baixa qualidade de montagem e vida útil mínima. No início do século XX, os carros elétricos eram produzidos de forma bastante ativa e em grande variedade. Por que a indústria automobilística daquela época parece tão pobre pelos padrões de hoje? Embora saibamos que, até recentemente, antes da catástrofe, existia na Terra uma civilização tão avançada quanto a nossa, de nível espacial. Os vencedores criaram uma nova realidade, na qual a humanidade só recentemente inventou a eletricidade e aprendeu a fundir aço. Há muito tempo não existem mais dinossauros, pessoalmente não entendo por que também tinham que acabar com os mamutes. Os últimos foram caçados no início do século XX. Por isso, cumprindo as exigências do controle global, os fabricantes desenvolviam todas as tecnologias sob restrições severíssimas. Não era permitido usar a maioria das tecnologias antigas sob pena de morte. Moscóvia, Tartária e Rússia, ou seja, a região de São Petersburgo, estavam sob ocupação de alemães, ingleses e franceses desde o século XVII e as tecnologias antigas eram destruídas. Em grande escala, uma nova história e ciência eram impostas. E já na época da Revolução de 1917, a Rússia foi finalmente transferida para a eletricidade paga. Isso nós conhecemos como o Plano Estatal para a Eletrificação da Rússia de Lenin, e o transporte elétrico naturalmente tornou-se economicamente inviável. Mas pense bem, antes disso era possível carregar carros elétricos praticamente de graça, e depois de repente passou-se a ter que pagar por isso. E isso considerando que veio uma ordem do governo global para desenvolver a indústria do petróleo e o transporte baseado em motores de combustão interna. Aqui está uma breve visão geral de artigos sobre quais carros elétricos existiam, de acordo com a história oficial, na virada do século XIX para o XX. No início, os carros elétricos pareciam simplesmente carruagens, e eu suspeito que era realmente uma carruagem, só colocaram um motor elétrico nela. Esse tipo de carro elétrico foi criado por Hippolyte Romanov, o eletrominibus de Romanov. No Palácio de Gatina, em 1900, havia uma estrada elétrica suspensa de monotrilho. A invenção da bateria de chumbo ácido data de 1860, inventada por Gaston Plant. Thomas Perker construiu um carro elétrico em 1884. Isso foi cerca de 10 a 15 anos antes do nosso inventor russo. Pesava 1,5 toneladas, andava a 35 km por hora e tinha uma autonomia de 1 km. E já em 1898, a velocidade do carro elétrico na França atingiu 63 km por hora e 4 meses depois o recorde foi quebrado, 105 km por hora. Nesta fotografia, tirada em 1905, podem ser vistos 2 veículos de transporte movidos a eletricidade. À esquerda, um ônibus e à direita, um táxi. A foto foi tirada na Broadway, na Times Square, táxi, 1897. Claro, é mais fácil estudar a história dos carros elétricos por fontes ocidentais, porque na Rússia já existe há 250 anos um programa de proibição de descobertas e invenções. Por isso, essas coisas são pouco divulgadas, rapidamente apagadas, perdidas, não são anunciadas. Todos nós somos testemunhas de como a opinião pública é descaradamente cultivada na mídia e no entretenimento, de que o Ocidente é o farol da tecnologia e do progresso. E a Rússia, com seu povo, é um dinossauro decadente vivendo seus últimos dias. É assim que a gestão global determina como a informação deve ser apresentada, e grande parte da população russa ri alegremente quando humoristas zombam da indústria automobilística russa, tipo, haha, sim, que tipo de tecnologia poderia haver aqui? Mas parabéns, homens esclarecidos não precisam se preocupar em consertar essa bagunça. Riram e foram tomar cerveja. Até os anos 90, os carros elétricos eram produzidos individualmente e em pequenas séries. Eis um resumo dos avanços na produção de carros elétricos no século XX. Em 1964, foi lançado um carro elétrico. Os pacotes de baterias eram colocados na frente e atrás. Após 100 ciclos de carga e descarga, havia perda de capacidade. A potência do carro elétrico era de 115 cavalos.
Em vez do sistema reostático de contato com elementos eletromecânicos, foi utilizado um sistema mais moderno de tiristor por impulsos em semicondutores. 1978. Potência de 15 kW, principalmente adquiridos pelo Exército dos Estados Unidos da América. As baterias de chumbo nos carros elétricos precisavam de manutenção técnica e eram um problema em 1979. Esse carro só conseguia percorrer 40 km e a velocidade máxima era de apenas 55 km por hora, porque ele tinha um peso elevado e um motor elétrico fraco. Em 1988, a velocidade máxima era de 70 milhas por hora, com autonomia de cerca de 100 km por carga, graças ao sistema de controle do motor por tiristor e pulso do carro elétrico, em semicondutores. Na União Soviética também se produziam carros elétricos. Aqui, por exemplo, o caminhão de lixo LED de 1935, o carro elétrico NAMI LAZ 750, várias modificações baseadas no UAZ e no ERAZ de 1973. Baseado nos Zaporozhetes. O ZAZ 968, o AZ 2970 VAZ 2102 e VAZ 1801 PONI, VAZ 2802, VAZ 2702. Carro elétrico baseado no modelo Fábrica de Automóveis de Gorky, 2705 da Fábrica de Automóveis de Gorky. O argumento de que a eletricidade também é gerada a partir de petróleo e carvão, e por isso o carro elétrico é ainda mais desvantajoso do ponto de vista energético, é uma desculpa absurda, claro. Em primeiro lugar, a energia da água gerada pelas hidrelétricas é uma fonte de energia gratuita e infinita. E o seu custo, junto com toda a infraestrutura e entrega aos consumidores, já foi calculado várias vezes e varia de alguns centavos a algumas dezenas de centavos por quilowatt. E não é o Estado que recebe esse lucro sem precedentes, pense mais alto. A energia nuclear é a mesma coisa, só que ao redor dela foi montado um mega espetáculo, mostrando como tudo é complicado e inseguro. Há uma suposição bem fundamentada de que essa tecnologia pode ser usada em casa com um risco não maior do que o de lidar com gás. Em segundo lugar, os carros elétricos podem ser carregados à noite, quando não há para onde direcionar a eletricidade. Nessa hora, há um excesso de energia, porque ninguém se preocupou em armazená-la por motivos óbvios. E essas tecnologias existem, as baterias podem ser carregadas com painéis solares. Posso apresentar vários outros argumentos sobre as vantagens disso. Mas tudo se resume ao fato de que, por mais vantajoso que isso seja para a pessoa, é igualmente prejudicial para a exploração máxima do ser humano como espécie. E agora chegamos a um tema interessante com o experimento de produção em massa de automóveis nos Estados Unidos nos anos 90. Quando me lembrei daquele filme interessante Quem Matou o Carro Elétrico, pensei, bom, deixa eu assistir de novo. E para minha surpresa, não o encontrei de primeira. Eu o encontrei em um site qualquer, tentei postar no canal e vi. No mesmo instante foi bloqueado com a mensagem de bloqueado em todos os países do mundo. Olha só que conveniente. Não precisa perseguir ninguém, ameaçar ou fazer intrigas, é só dar a ordem para não mostrar em lugar nenhum e pronto, discretamente. Assim desaparece de todos os recursos e nem precisa de efeito Mandela. E a história do lançamento em série do carro elétrico e... Isso me parece é uma dica de que saiu algo assim. Em 1996, a empresa lançou um carro elétrico. Como resultado, o carro ficou bastante avançado. A potência do carro é de 138 cavalos. O carro acelerava até 100 km por hora em apenas 9 segundos, enquanto a velocidade máxima foi limitada artificialmente a 130 km por hora. Isso significa que ele poderia andar ainda mais rápido. O carro vinha equipado com vidros elétricos, ar-condicionado, direção elétrica, sistema de áudio, ABS e controle de cruzeiro, além de um carregador especial que permitia carregar o carro tanto por meio de uma estação de carregamento especial. Para uma carga completa, eram necessárias 3 horas usando a estação especial e cerca de 12 horas usando a rede elétrica doméstica. Ou seja, em casa... A autonomia era de 160 km e com baterias reforçadas podia percorrer até 240 km sem recarregar. A empresa anunciou o preço de $80 mil e, sob o pretexto de ser um valor alto, alugava o carro. Mas quando os entusiastas de carros tentavam comprar esse carro, mesmo por esse preço, a empresa recusava.
O carro era distribuído nos estados da Califórnia e do Arizona e foram produzidos, ao todo, cerca de 1.100 veículos elétricos de diferentes variações. Depois, em algum lugar nos altos círculos do poder, foi tomada a decisão de destruir todos esses carros. Os proprietários dos carros resistiram como puderam, organizaram protestos, escreveram para várias instâncias, mas nada adiantou. Todos os carros foram apreendidos à força, levados embora e cortados para sucata. Apenas alguns carros elétricos foram entregues a museus e centros de pesquisa. O que eles pretendiam pesquisar lá, tendo previamente desmontado o motor elétrico e o sistema de controle. Nem consigo imaginar que tipo de bomba tecnológica foi incorporada nesses carros. Os autores do filme apontam várias razões para a destruição. Os pesquisadores apontaram as companhias petrolíferas como os principais culpados, pois apoiaram a revogação da lei de emissões zero, já que temiam perder dinheiro com a venda de combustíveis de hidrocarbonetos. Junto com elas, foi acusada a empresa que organizou a campanha de marketing. Nela, por algum motivo, não eram tanto as qualidades do carro que eram promovidas, mas sim suas características específicas e defeitos que eram destacados. Além disso, outro ponto negativo foi a prática incomum de oferecer o carro apenas para aluguel, além da completa destruição das tecnologias após o término do programa. Também culpavam o governo, que não providenciou uma rede adequada de terminais de recarga, embora os consumidores, em suas entrevistas, afirmassem que estavam dispostos a carregar em suas próprias tomadas de casa. No carro elétrico, há significativamente menos peças e componentes, por isso o conserto deles é muito mais simples. Além disso, o técnico pode fazer o serviço de avental branco. Não há fuligem nem sujeira de óleo. Consegui, afinal, encontrar esse filme fascinante nos anais da internet e postá-lo nas minhas redes sociais. Assista, link abaixo do vídeo. Dessa história, entendemos que a governança global realizou um experimento usando as pessoas como escravos sem direitos, sem dar a elas qualquer chance de atuarem como sujeitos capazes de influenciar o curso do experimento. E que tipo de experimento é esse? Acostumar uma criança ao seu brinquedo favorito e depois tirá-lo dela. Da mesma forma, a governança global envolve diferentes grupos de pessoas e até países em experimentos sociais, onde não são apenas carros que são tirados das pessoas, mas sim suas vidas. Há muitas evidências de que as tecnologias de fabricação de baterias são escolhidas propositalmente com uma limitação no número de ciclos de carga. Além disso, elas também carregam lentamente, embora o carregamento pudesse levar apenas alguns segundos. E elas vêm sendo deliberadamente limitadas por mais de um século. E os motores elétricos foram projetados com o efeito de contraforça eletromotriz, que é quando o motor elétrico não apenas gira, mas também resiste à rotação. E mesmo nessas condições, a ideia do carro elétrico era tão atraente que as pessoas estavam dispostas a lutar pelo direito de abandonar para sempre os carros baseados no princípio da queima de combustível. Claro, ninguém no filme nem em lugar algum mencionará o real motivo do carro elétrico ter sido eliminado, mas eu direi o porquê. Se houver produção em massa de carros elétricos, eles estarão disponíveis para todos. Muito em breve aparecerão pessoas habilidosas que começarão a extrair energia do ar, assim como aconteceu há pouco mais de 100 anos. E em que se baseia o controle global do mundo? Claro, no controle dos recursos energéticos. Então pensem nisso, né? Eu não estou fazendo uma análise do carro Tesla. É um carro muito caro e dificilmente será produzido em massa. Também não estou fazendo uma análise do carro Lada. Vocês mesmos podem dar uma olhada nele. É uma versão totalmente funcional de um carro elétrico, mas a produção foi interrompida por empresas globais. Atualmente, um número considerável de modificações de carros elétricos está sendo produzido em pequenas séries. Na Rússia, mesmo com a proibição global, desenvolvimentos exclusivos de motores elétricos baseados em novas tecnologias estão em andamento. Eu já descrevi invenções como a roda motriz de Shkodin e o motor magnético. Eu simplesmente fico maravilhado com elas. Essas invenções são inspiradoras. Gostaria também de falar sobre a roda motriz de Duyunov. Essa invenção está sendo levada adiante por uma equipe de engenheiros inventores, gerentes e pessoas comuns, o que é animador, já que os inventores na Rússia precisam agir sem apoio do governo, seguindo as regras do capitalismo de mercado. Graças à tecnologia de enrolamentos combinados Slavianka, Duyunov conseguiu criar a primeira roda motriz do mundo, sem o uso de ímãs, que se mostrou muito mais eficiente e barata do que os análogos chineses. O enrolamento é colocado diretamente na roda e no carro todas as 4 rodas podem ser motrizes.
Os engenheiros da empresa do Yunov, sem confiar nos fabricantes mundiais, limitados por restrições corporativas, estão desenvolvendo seus próprios acumuladores de energia, que superarão significativamente os que são permitidos para venda em massa. No final de 2017, na exposição Transporte Urbano em Ulyanovsk, foi apresentado um carro elétrico com um motor desenvolvido com a tecnologia da empresa do Yunov. Até o presidente foi apresentado. Claro, não é o presidente quem determina a política econômica do Estado, esse privilégio pertence ao Banco Central. Veja as leis da Federação Russa sobre o Banco Central. Nos países subdesenvolvidos, essa é uma subdivisão da estrutura global de governança. E por isso, seguindo suas instruções diretas, são eles que decidem para onde vai o dinheiro e para onde não vai. Aumentar a idade da aposentadoria ou deixar como está. Não é permitido dar dinheiro para carros elétricos na Rússia. O que não está claro. A empresa busca promover seus produtos no mercado através de investimentos populares. Nesse esquema coletivo, o governo aparentemente não atrapalha, mas também não ajuda. No entanto, isso não impediu que o projeto crescesse de uma startup russa para o maior projeto internacional em menos de um ano. Você pode saber mais sobre o projeto pelo link na descrição. Eu acho essa tecnologia e a implementação do projeto interessantes. E o que é o apoio do Estado que estava presente, por exemplo, na economia de Stalin? É o estímulo da demanda por meio de vários mecanismos de restrição de tecnologias obsoletas e o incentivo à população para demandar tecnologias promissoras. Esse tipo de ajuda pode não ser óbvia, mas é determinante e requer recursos econômicos e organizacionais. Se me perguntassem se é possível a implementação de tecnologias inovadoras na Rússia, eu responderia que não vejo a remoção das restrições à industrialização por parte do preditor global. Isso significa que não se pode esperar apoio do governo. E a única possibilidade de mudar essa situação é o interesse direto da sociedade nas novas tecnologias, ou seja, a disposição de investir, comprar e usar essas tecnologias. Apresentar suas demandas em todos os níveis possíveis da administração pública e, o mais importante, criar uma intenção ativa, ou seja, ser sujeito e não objeto de gestão. Legenda criada por